Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos aprofundar muito mais, se atentando aos detalhes dessa lição. E essa semana a lição promete muito para nós. Vamos falar sobre adorando o Criador, ou seja, adoração ao Criador. Venha, estude conosco esse tema. Está começando mais um programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa, mais uma vez, ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E como já foi dito, o tema dessa semana é muito importante para nós, adorando o Criador. A adoração sempre foi algo importante para o povo de Deus. Sempre foi algo que mostrou quem era realmente o povo de Deus na terra. E hoje eu estou aqui com os meus amigos para estudar esse tema junto com você. Também gostaria de agradecer pelos comentários, pelos likes, por você estar nos ajudando esse evangelho chegar mais longe. E antes de apresentar aqui os meus colegas de estudo, eu gostaria de dizer para você que sempre aqui, antes de nós começarmos a lição da Escola Sabatina, esse programa, nós dobramos nossos joelhos e pedimos a proteção e o auxílio de Deus e do Espírito Santo para estar aqui conosco, guiando os nossos comentários e os nossos estudos. Bom, aqui à minha direita está o meu querido irmão Daniel. Seja bem-vindo, Daniel. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Amém, eu agradeço. O irmão Alexandre, mais uma vez, é um prazer, irmão Alexandre, ter você aqui. Amém, Deus seja louvado. À minha esquerda está o pastor Benjamin. É um prazer, pastor, mais uma vez estar aqui contando com a sua presença. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Amém. E hoje a nossa convidada, a irmã Vânia Grupp. É um prazer ter você aqui, irmã Vânia. Que Deus possa abençoá-la. Obrigado, prazer é todo meu. Amém. E juntos com você também, iremos começar essa lição agora com o tema, Adorando o Criador. Eu gostaria de abrir aqui agora para os nossos companheiros o que vocês gostariam de destacar sobre essa lição. Essa lição tem muito para nos oferecer, essa semana. O que vocês gostariam de destacar, que vocês acharam muito importante sobre essa lição? Eu quero já começar cumprimentando os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Da mesa também. É o texto, início aqui da lição, verso para memorizar. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Interessante, pela vontade de Deus foi criado todas as coisas. Então Deus tem poder na sua palavra, que essa que a gente está na mão aqui, ó. É poderosa essa palavra, haja luz. Então se Deus falar haja luz na sua vida, se a gente crê, vai ter luz. Se Deus fala nos mandamentos, não matarás, Kleber, se a gente se apropriar dessa palavra, Senhor, me ajuda, eu tenho fé. Eu nunca mais vou matar. Uma pessoa que já matou no passado, não vai mais matar. Porque Deus falou, não matarás. É uma promessa habilitadora. Ele é poderoso. Pela tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas todas as coisas. Então a palavra de Deus é poderosa para nos dar vitória. Sim, este verso ele apresenta, já dentro do tema da lição, o porquê Deus é o único digno de ser adorado. Porque no centro do grande conflito está a questão da adoração, está a questão da obediência. E o verso 11 de Apocalipse 4 diz o porquê Deus é o único digno de ser adorado. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então Deus é o único digno de ser adorado porque Ele é o Criador. Por direito, Ele merece ser adorado. Então nós temos aqui a essência do verso 11 de Apocalipse 4 da questão da adoração. Eu gostaria de cumprimentar aqueles que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês. E eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos um texto do Grande Conflito, página 367, que diz assim: o dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador, como o pastor mencionou, e que a Ele todos os outros seres devem a existência. E a cada vez que a Bíblia apresenta o direito de Deus à nossa reverência e adoração acima dos deuses pagãos, mencionam as provas do seu poder criador, como o Alexandre comentou agora há pouco também. Todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, como diz Salmos 96:5. Com quem vocês vão me comparar? E quem seria igual? Aliás, a quem eu seria igual, diz o Senhor.
Levantem os olhos e olhem para o alto e vejam quem criou essas coisas. Isaías 40, versículo 25, versículo 26. Assim diz o Senhor, que criou os céus e formou a terra. Eu sou o Senhor e não há outro, disse o salmista. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Venham, adoremos e prostremos-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, o texto, quando esse texto aqui nos fala que Deus ele é diferente de todo e qualquer ídolo, é porque Ele chamou as coisas à existência e as coisas passaram a existir. E tem um momento aqui desse comentário que diz assim, quem seria como Deus? E eu gostaria de abrir a Bíblia no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, diz assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele a palavra de acusação, mas disse, o Senhor te repreenda. E eu queria chamar a atenção aqui para o momento em que Cristo vem discutir com Satanás. No momento que ele entra em batalha, ele sempre utiliza o nome Miguel. E Miguel significa quem é como Deus. Em outras palavras, é como se Jesus falasse para Satanás, quem você pensa que é? Sim. Você não é criador. Quem é criador merece adoração. Quem é criador é que pode fazer o que bem entende sem precisar dar satisfação. Embora Deus vá dar satisfação. Só que aqui Deus queria ressuscitar Moisés e Ele pode fazer isso. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele pode dar e Ele pode tirar a vida, Ele pode fazer qualquer coisa. Por isso Ele merece a nossa adoração. E o interessante é que a lição também ela traz riquíssimos textos sobre a divindade de Jesus. Exato. Porque se a gente for ver, quando a gente coloca adorando o Criador, muitas pessoas elas são remetidas ao Deus Pai. Isso. E no discorrer da lição a gente vê que, na verdade, adorando o Criador é Jesus. Porque como diz lá em João, né, e o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, então ele, todas as coisas foram criadas através dele, por meio dele. Amém. E nada foi criado se não fosse através de Jesus. Amém. E aqui a gente pode ver o ataque de Satanás em criar as contrafações, que a lição também traz sobre isso, na verdade é contra a pessoa de Jesus. E aqui eu abro até um parêntese na questão do trinitarianismo. Muitas vezes você começa com o Espírito Santo, mas na verdade lá no meio do estudo culmina você rebaixando a Cristo. Então olha como Satanás ele traz um engano tão sutil, e na questão da criação é a mesma coisa, ele quer tirar de Cristo o poder criador, ou seja, que Cristo seja rebaixado, né? Exatamente. Só um comentáriozinho a mais de sábado. Certamente você que está nos acompanhando e todos nós aqui já fizemos as 3 perguntas existenciais. De onde viemos, qual é o sentido da vida e para onde estamos indo. Sim. Se nós entendermos biblicamente, e é o convite da primeira mensagem angélica, adorarmos ao Criador, e nós entendermos que existe um propósito para a vida, que existe uma mente inteligente que, de uma maneira amorosa, de uma maneira criativa, de uma maneira bela, trouxe à existência todas as coisas, nós não podemos ser indiferentes à existência que nós temos. Ou seja, por que existe algo ao invés do nada? Por que existe o colorido? Porque poderia ser tudo preto e branco? Por que existe a música ao invés de ruído? Então, a natureza, como diz Paulo em Romanos 1, versículo 20, testemunha a respeito dos atributos de Deus, da sua onipotência, do seu poder criador, para que todos os homens sejam indesculpáveis em relação à existência de um Criador. Ou seja, se existe um Deus Criador, a minha vida passará a ter sentido. Eu não posso ser indiferente em relação à existência. Eu vou entender quem me criou, que a vida tem um propósito, que Ele tem um plano presente e futuro para mim, e isto faz com que eu viva agora uma vida com propósito e não mais uma vida sendo lançada ao vento por qualquer vento de doutrina, ideia e ideologia, uma vida sem sentido e aleatória. Como se nós fôssemos deixados, né? Porque o design inteligente, ele traz algo como se foi criado, mas é como se Deus não participasse mais da nossa esfera. Foi criado e dali, então, pelos elementos que se proporcionou na criação, então agora é como se Deus não fosse um Deus pessoal. Então, olha, até nisso, quando a gente vai estudar
sobre a adoração, a gente vê que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Sim. Então ele chega do macro, do cosmo, e aí ele vem então para a minha vida. Aí seria o deísmo, né? Que Guilherme Miller cria. Também. Até uma bomba que estourou perto dele, ele falou, opa, por que eu não morri? Sim. Ah, então Deus cuida de mim Minha pessoalmente. vida tem um propósito, existe um isso. Deus pessoal que se Isso. importa comigo. Isso é muito importante. E toda mensagem que a primeira mensagem angélica apresenta a respeito de adorar o Criador, Satanás tem ódio. Desde o princípio ele queria ter acesso ao poder criador de Deus. Ellen White menciona isso, a gente poderia ver também Isaías capítulo 14. Mas pelo fato de ele não ter tido acesso a este poder que o Filho de Deus tem acesso e tinha acesso, né? A inveja dele é em relação a Cristo, e tudo que remete a Deus como Criador ele odeia. Nós veremos na semana que vem a respeito do sábado. Exato. Nós veremos aspectos relacionados à criação, e daí surge uma ideologia se contrapondo ao aspecto criacionista, que é o evolucionismo, tudo para destruir a ideia e o conceito elementar central de que Deus é o Criador, e por ele ser Criador, ele é o único digno de ser adorado. Amém. A elaboração do plano da redenção é algo tão fantástico, tão magnífico, que nós vamos passar a eternidade estudando, né? De tão fabuloso que é. Interessante que, eu ouvindo vocês falarem aí, eu fiquei pensando, como que pode o nosso Criador, um Deus que nos cria, depois pela redenção nos salva, né? Nós vamos ver aqui, inclusive na lição de sábado, tem um textinho que eu quero ler, só para falar sobre isso, e vamos também, no decorrer da lição, falar sobre o motivo de dar adoração também pela redenção. Mas além disso, ele é um Deus que quando ele é contemplado, ele leva um ateu a adorá-lo. Ele leva um ateu a entender que ele merece adoração. Porque quando nós vamos aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, fala assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então Deus está a todo momento nos atraindo a Ele, nos atraindo, olha para mim, venha para cá, olha para mim. E a partir do momento que nós somos atraídos por Cristo e deixamos ser inundados com esse amor, é impossível não adorá-lo, é impossível não dar glória a Ele. E aqui, eu achei muito interessante o verso para a meditação, que fala também sobre dar glória a Deus. Não sei se vocês prestaram atenção nesse ponto. Apocalipse 4:11 fala: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória. Como nós podemos dar glória a Deus? Qual será a melhor maneira de darmos glórias a Deus? Será que simplesmente falando, glória, glória? Ellen White responde aqui, e inclusive eu super indico, Maranata, Meditação Matinal, uma das melhores que eu já li. Ela diz assim, na página 108, a maior obra que pode ser feita em nosso mundo é glorificar a Deus vivendo o caráter de Cristo. Amém. A maior glória que pode ser dada nesse mundo. E eu digo uma coisa para vocês, é impossível não glorificar a Deus se nós estamos adorando de verdade. Porque muitos falam, não, eu adoro a Deus. Quem eu adoro é Deus, mas será que quem nós estamos adorando é Deus? Se nós estamos adorando a Deus, nós vamos dar glória de verdade. Nós vamos ser atraídos para Ele e, sem dúvida alguma, que é impossível conhecê-lo de verdade e não amá-lo de verdade. Né? E neste ponto da adoração, eu acho que seria interessante a gente já caminhar para o domingo em relação ao custo que a adoração ao único e verdadeiro Deus requer de mim. O custo que será exigido de mim. Ou seja, nós, aceitamos esta verdade, queremos viver uma vida para a glória de Deus, uma vida com propósito, uma vida com sentido, mas quais são as consequências de se viver uma vida para a glória de Deus? Adorando ao Deus único e verdadeiro. Então nós temos aí consequências, né? Porque muitos pensam que agora vem um mar de rosas, está tudo certo. Teoria da prosperidade. Teologia aí da prosperidade, não vai acontecer mal nenhum e etc. Mas, biblicamente, a gente vê que todo aquele que de fato seguiu Cristo piamente, verdadeiramente, padeceu tribulações e perseguição. E outra, Cristo nos atrai. A palavra de Deus fala, mas para quê?
É isso que é importante de entender. A atração de Cristo para nós chegarmos próximo dele é para nós sermos transformados. Sim. Não é simplesmente para você que tem aí um carro, vamos dizer, popular, começar a andar com a caminhoneta, ou depois andar com um carro mais caro, ou você que tem uma casa popular e não está contente, daqui a pouco você já quer... tá andando aí, tá tendo um castelo, uma casa na praia, enfim. Não que isso seja errado, você ter uma casa ou um carro melhor, mas Deus não nos chama simplesmente para nos dar isso. Deus nos chama para aplicar em nós o seu caráter, né? E é interessante que isso é importante para nós entendermos, porque muitos dizem assim, não, eu estou adorando a Deus, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas nada na minha vida muda. Nada na minha vida muda. Pode ser que nós estamos olhando com uma ótica errada, né? Devemos olhar para que Cristo quer nos atrair. Eu queria chamar a atenção aqui para o texto da pergunta de número 1, aqui de domingo, né? Que diz assim, né? Que João, ele foi preso, e tem uma parte no Apocalipse 1, versículo 9, diz assim que ele é companheiro, sou companheiro vosso na tribulação, e ele estava preso por causa da palavra de Deus. Olha só que interessante. E também por causa do testemunho de Jesus. Outra coisa interessante. Depois a gente vai para um outro texto, que é de Mateus capítulo 13, 21, que também diz assim, que quando vem a perseguição, aí Jesus contando ali a parábola da semeadura, né? Fala, quando vem a perseguição, o que acontece? Alguns, por causa da palavra, se escandaliza. E quem que se escandaliza? Aí ele explica. É aquele que não tem raiz. E quem não tem raiz não está, como o Kleber mencionou, não está adorando de verdade. Porque quem está adorando de verdade, o que cresce para cima, cresce para baixo. Né? Vai ter raiz, vai crescer em direção, só que também vai crescer o quê? Vai ter solidez, né? Vai ter... sustentação. Exatamente, exatamente. E, só que o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, é o que o pastor mencionou também, é que para adorar a Deus, existe um preço. Quem realmente quer adorar a Deus vai acabar pagando esse preço, né? Perseguição, alguns momentos prisão e por último até morte. Aqueles que quiserem viver fielmente padecerão perseguições. E aqui nós vemos um resultado real. Nós vemos aqui que João, Jesus até fala com Pedro, né? Se eu quiser que ele fique até a minha volta, ele vai ficar. Aí a gente pensa, poxa vida, então João vai ter uma vida mais fácil que todos os outros discípulos, porque um foi esfolado, outro foi degolado, cada um foi morto de uma forma terrível, né? E João não vai ficar, só que ele foi jogado do quê? No túnel de óleo fervendo. É ou não é? Ficou preso na ilha de Patmos, ali um lugar, uma solitária, digamos assim, né? E ali por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas olha, em meio a essa tribulação que João passou, Ellen White também comenta que quando ele foi para a ilha de Patmos, foi um momento de descanso de todas as provações que ele tinha sofrido, e ele teve a oportunidade ali de Cristo vir e ser o companheiro dele, os anjos ser o companheiro dele. Então, para nós, e ela também comenta aqui na lição, que é como se fosse um consolo para quem vai passar as tribulações dos últimos dias. Então, às vezes, para nós, as coisas que vão acontecer, elas parecem muito tenebrosas. Mas olha o que nos é prometido. Cristo, junto conosco, assim como aconteceu também com aqueles jovens que foram jogados lá na fornalha, os amigos de Daniel. Então, no momento mais escuro, quando as pessoas estavam, assim, observando que a vida deles fossem ceifadas, Jesus estava ali com ele. E também me lembra a história dos valdenses. Se a gente for estudar a história dos valdenses, principalmente a questão dos filhos, então teve casos de os pais verem seus filhos sendo esfolados na parede, e os filhos falarem para os pais, não renunciem a Cristo. Então, assim, tamanha era a certeza, a convicção, como Daniel falou. Tinham o quê? Eles tinham raiz, eles tinham profundidade. Então, as lutas, as tribulações, elas vêm também para, muitas vezes, ver se nós temos raiz. Estamos realmente criando raízes em Cristo, ou a nossa adoração ela é em tempo de paz? Eu gostei de uma frase da lição, que eu acredito que também traz a essência aqui do comentário da Vânia, que eles tinham uma razão para viver. Todos nós, antes da conversão, muito provavelmente, eu falo de mim, mas certamente é uma experiência muito comum, eu sentia um vazio tremendo no meu coração.
um vazio existencial. A minha vida era sem sentido, eu não tinha uma razão para viver. Mas após aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, entender que o meu Criador morreu por mim na cruz, sem eu pedir, sem eu merecer, aquilo trouxe luz na escuridão, trouxe uma razão para viver onde existia apenas desespero, uma vida inútil, o comer e beber porque amanhã morreremos. Então todos esses que testemunharam com o sangue, com a vida, mesmo em face da morte, é porque eles tinham uma razão para viver. E a razão é Cristo. E nós não podemos esquecer, a palavra adoração em Apocalipse 13, 14, é uma palavra que se destaca. Depois faça esse exercício na sua casa. Eu contei 8 vezes que aparece a palavra adoração em Apocalipse 13, 14. 8 vezes aparece a palavra adoração. Ou seja, se nós estamos numa grande controvérsia entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, e eu me posicionar ao lado da verdade, da palavra, da adoração a Deus, guardar o seu dia designado, o sábado, o 7º dia, eu padecerei perseguições, eu estarei nadando na contramão do mundo. E como diz Apocalipse 12, 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer o quê? Guerra com os remanescentes. Nós padeceremos perseguições, mas, e aqui eu termino meu comentário, nós não estaremos sozinhos, como João na ilha de Patmos não esteve, como João no cárcere não esteve, como os martirizados no início da igreja cristã não estiveram sozinhos, o rosto deles resplandecia, eles receberam uma graça, uma concessão de graça especial de Deus para eles passarem por aquela tribulação. E Ellen White fala em relação a João, não João discípulo, mas João Batista, no cárcere, que ele foi o mais honrado, que nem Enoque, que foi trasladado aos céus, e nem Elias, que foi arrebatado aos céus, foi tão honrado como João Batista no cárcere. Você fala assim, como assim, né? Não tem nada a ver, como assim? Ele foi mais honrado que aqueles 2 homens? Porque a ele foi dado o privilégio de padecer por Cristo. Então, quando padecemos juntamente com Cristo as tribulações, resultado da adoração verdadeira, para nós é um privilégio, repousa sobre nós o Espírito de Deus, é vitória. Igual Pedro, não sou digno de morrer igual o meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. É glória padecer com Cristo. Então nós temos que entender nesta perspectiva. As tribulações também são provações. E na lição passada nós comentamos bastante sobre isso, né? Que os outros mundos, eles precisam ver que nós estamos sendo provados e somos agora, vamos ser aceitos no céu, mas em cima de uma provação. E não só em cima de, ele agora diz que mudou, mas ele não teve nenhuma oportunidade ou não tem demonstrado nenhuma mudança. Mas no coração dele, ele diz que ele mudou. Então não tem uma demonstração verdadeira, algo que é sólido, né? E aqui fala assim, Ellen White está falando no livro Senso do Bom Viver, ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço, em prol de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Somos individualmente responsáveis pelos resultados do conflito. Ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, não poderiam, por sua justiça, livrar nem filho e nem filha. Então, nós vamos ser testados, nós vamos ser provados individualmente. Eu lembro quando eu entrei na fé, uma irmã na escola sabatina, eu era até da sala dos jovens, ela falava assim, aqueles que não têm tribulações, não é perseguido, alguma falta há na vida. Porque aqueles que quiserem viver fielmente padecerão perseguições. E Atos, capítulo 14, verso 22, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então vai entrar com muitas tribulações, principalmente o povo da última geração. E o comentário... Muitos querem entrar tomando Coca-Cola e assistindo Netflix, né? Dançando. É um negócio aí que a gente tem que, pensar, né? Ou na ociosidade, né? Na ociosidade. Não vê a hora de acabar o sapo para ir na pizzaria e tomar aquela... Coca. Não é errado, viu, irmãos, ir na pizzaria, mas só pensar nisso no sábado acabar. Ou assistir as séries do Netflix, né? Terrível, né? O Maranata, o Senhor logo vem, até o livro que você está aí, 7 de julho, página 195. Os tempos de provação
que está diante do povo de Deus exige uma fé que não vacile. Seus filhos devem deixar evidente que ele é o único objetivo do seu culto e que nada, nem mesmo o risco da própria vida, pode levá-lo a fazer a mínima concessão a um falso culto, nenhuma mínima. Aí um texto bem conhecido aqui, ó, essa frase, ó, nesse tempo de provação, nos últimos dias, o ouro será separado da escória. Por isso que vem a provação, né? Separa. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho ficarão em trevas. Os que têm se vestido com o ornamento do santuário, mas não estão revestidos com a justiça de Cristo, aparecerão então na vergonha da sua própria nudez. Textão, hein? Só fazer um comentário em cima do que a irmã falou. Olha esse texto. E isso é principalmente para aqueles que ficam pensando assim, nossa, eu não vejo a hora de ter um momento de paz, de trégua, então não precisa ficar esperando essa terra, porque você não vai ter. Frente a esse texto aqui, ó, Senso do Bom Viver, página 45, olha o que Ellen White fala. A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nesta guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. É assim fazendo que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta fixidez de propósito. Então, olha que interessante. E fazendo uma ligação com o testemunho para ministro, na penúltima página, não estou com ele aqui, mas ali conta algo muito interessante, muito importante aquela história, eu acho muito linda. E ali, parafraseando, a serva do Senhor coloca que existem pessoas que muitas vezes falam assim, Senhor, por que o Senhor me abandonou nessa prova? Por que o Senhor me abandonou? E aí, ali ela fala que se os olhos dele fossem abertos, eles veriam que o Cristo estava carregando eles no colo. Pois é. Então eu fico pensando, pode ser que a sua maior prova, ou que a nossa maior prova que nós passamos nessa vida, do qual nós imaginamos que Cristo nos abandonou, pode ser que nós só passamos, pode ser não, com certeza, nós só passamos aquela prova porque Cristo nos carregava no colo. Só um comentário bem rápido desse texto que eu li, porque alguns vão dizer assim, e pensam e alguns dizem, nesse tempo o ouro será separado da escória. A sacudidura, né? Alguns falam assim, tá vendo? Então, aqueles irmãos que não frequentam a igreja já foi sacudida, a escória. Quem permanece, até no oba-oba, esse está dentro. Só que o texto aqui está falando de provações e ele vai ser separado e é Jesus que separa. Tá os dois no mesmo local, mas o nome dele já foi arrolado fora. Ele está louvando a Jesus, Senhor, Senhor, em teu nome, mas o nome dele caiu fora já. Ele está amém, amém, ou glória. É aquela visão que a Moash teve, né? Que dois grupos estavam adorando lá. Deus, dá-nos a tua glória, dá-nos a tua glória. Jesus, Pai sai, Jesus vai, e os fiéis acompanhando, vigiando, saem e vai lá. E diz que tinha outro grupo, e aí quem senta? E o povo lá distraído, dá-nos a tua glória, dá-nos a tua glória, dá-nos a tua luz. E aí Satanás senta, e ele emanava um poder, e o povo achava que estava, nós estamos na fé, irmãos. Olha que benção, mas estavam adorando o inimigo. Misericórdia, irmãos, que a gente precisa vigiar nisso. Eu estar na fé e posso já estar, meu nome até blasfemado contra o Espírito Santo. Uma das blasfêmias do Espírito Santo é atribuir a obra de Deus a Satanás, né? Eu já vi muitas pessoas falando, até com essas Bíblias comentadas, de Ellen White, Bíblia White, Bíblia Legado, essa Bíblia do diabo. Gente, isso é uma Bíblia, irmão. Vocês podem até falar, não, é um comentário, os comentários não tá legal. Mas dizer que a Bíblia é do diabo, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem que ter cuidado, hein? Sim. Muito cuidado. E só comentando o que o irmão Kleber falou da nossa vida de luta, a gente também tem um exemplo na Bíblia, quando eles foram reconstruir o muro de Jerusalém, e eles estavam, então, os que moravam, né, ali nas cidades ao redor, eles não queriam que aquilo fosse reconstruído. Então, chegou ao ponto deles estarem com a espada na mão e com uma reconstruindo e a outra com espada. Então, tamanha era também a aprovação. Isso serve de alerta para nós, que não há um momento que a gente pode falar assim, Descansar. estou seguro, vou descansar. Porque Satanás, ele está rugindo como leão, e se possível, né, ele vai nos atacar. E a lição vem trazendo também a questão de segunda-feira de um Deus tão pessoal e num momento tão oportuno que a gente vê um mundo hoje com uma taxa de tanto depressão como suicídio. Irmãos, isso não fica só na questão de adultos, viu? Nós temos muitas crianças hoje cometendo suicídios. Por quê?
eles não têm um sentido para a vida. Não há algo para quem eles possam viver, porque muitos serão chamados a morrer por Cristo, mas nós somos chamados a viver por Cristo, a testemunhar do que Cristo tem feito na minha vida. Então a lição ela vem trazendo a regeneração que Cristo pode fazer em mim e através de mim, o que eu posso fazer também para o meu irmão, o que nós podemos fazer para socorrer essa humanidade que está hoje sedenta, está faminta, não tem um propósito, não tem um sentido da vida e muitos, olha, um sacrifício tão grande que Jesus fez e elas estão tirando a sua própria vida. E quem está se alegrando com isso? Quem está vencendo nesse sentido? É Satanás. Né? Um comentário, já que a irmã Vânia introduziu a lição de segunda, que eu acho muito importante, e eu recentemente tenho me inteirado um pouco mais a respeito do assunto do criacionismo versus evolucionismo, adquiri livros nesta linha, né, do Dr. Marcus Eberlin, é um grande cientista, químico, ele é defensor do design inteligente, mas apresenta e crê que o Deus bíblico é o Deus criador de todas as coisas. E eu tenho sido muito beneficiado com isso, porque quando entendemos o poder criador de Deus, isto faz com que eu confie mais em Deus. Então tem fortalecido a minha confiança em Deus. Calma aí. Independentemente de você crer que a Terra é esférica, a Terra é plana e etc. e Quadrada. tal, não quero entrar nesses méritos, né? Que é bem... Mas quando à noite nós olhamos para os céus e vemos o quão grandioso né? As estrelas, o espaço, nós ficamos, uau, Deus ele é muito poderoso, Deus ele é muito grandioso. Eu creio no universo, eu creio em estrelas, em galáxias, é dessa maneira que eu entendo, e eu consigo enxergar. Muitos falam, não, isso é para diminuir o Deus criador. Não, pelo contrário, isso exalta Deus como aquele Deus transcendente, todo-poderoso, que chamou à existência todo este universo maravilhoso, gigantesco, complexo, a existência pela sua palavra. Eu fico pensando, e eu tão pequenininho nesse planeta Terra, e o planeta Terra tão pequenininho em relação ao Sistema Solar, e o Sistema Solar tão pequenininho em relação à Via Láctea, e a Via Láctea tão pequenininha em relação ao universo, mas ele se importa comigo, e o poder dele, isso nos ajuda a confiarmos mais em Deus. Então é importante estudarmos sobre a criação, a beleza da criação, a ordem da criação. Isso nos fortalece no aspecto principalmente da confiança. Como é que um Deus todo-poderoso, tão grandioso, do universo, inclusive foi essa telescópio, né? Sim. Que foi esse que viu várias... Telescópio Hubble e o James Webb. Poderoso, que viu milhões de planetas, um monte de coisa que não dá nem para... A nossa mente não chega. Um Deus tão pessoal, que nós somos como um grão de areia, e cada um tem uma digital. Ninguém é igual do outro. Como é que pode esse Deus todo poderoso? Gente, que Deusão, né? É um Deus poderoso. Por isso que nós temos que adorar o Criador. Pois é, eu quero até Também. entrar nesse assunto bem rapidinho. Ela falou do Criador, Jesus, nós temos que crer nisso e não cai por terra. O livro O Desejado de Todas as Nações, irmãos, foi escrito exatamente para não ter dúvida. Alguns gostam muito dos pioneirismo, os pioneiros, uma benção, né? O Ogden escreveu, e muitos entram nessa ideia. Ó, tá vendo? Algum ponto da eternidade, Jesus foi criado, gerado, né? E alguns entram nesse trinitarianismo, exatamente nesse... Olha, ele é uma benção, que a morte falou que o Ogden, justificação pela fé, mas ele falou essa frase. E alguns dizem assim, tá vendo? Jesus... Aí eles... Não, Jesus não foi criado, irmão, foi gerado, emanou do Pai. Aquela explicação filosófica, que você... Como que pode, gente, isso aí? Não, foi gerado, saiu do... Gente, nós temos que crer, Jesus Criador, o desejado de todas as nações, a Bíblia. Irmão, vamos ficar só nisso, para que especular quem veio primeiro, o ovo, a galinha? E ela diz claramente que nele Vem a galinha. vida... Vem a galinha, irmão. Obrigado. Ela diz claramente no livro O Desejado que nele a vida original não derivada. Ou seja, ele é Deus no mais pleno sentido. Mas o Filho de Deus exerce funções como o Pai exerce funções, o Espírito exerce funções. Mas quer um texto mais claro do que João 1:3? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o verbo, o Filho de Deus, que é pré-encarnado, o Criador de todas as coisas, e encarnado é Jesus Cristo, é o Criador. Como que eu posso rejeitar essa ideia tão clara nas Sagradas Escrituras? E apresentando um conceito breve, a gente pensa que Deus criou o universo, ou até o planeta Terra, como um relógio. Ou seja, ele criou os ponteiros, as engrenagens, e tudo segue porque ele deu ali a corda, o start, e as coisas acontecem. Mas de acordo com Colossenses 1, versículo 17, que é o texto que a lição de terça apresenta, diz assim: ele, uma referência ao Filho de Deus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E quando você vai pesquisar essa palavra subsiste, significa assim, ó, nele tudo é, nele tudo se mantém, nele tudo permanece. Ou seja, os planetas em sua órbita, as galáxias em seus movimentos, o seu coração batendo, você respirando, a semente germinando, a chuva caindo, é Deus agindo e trabalhando constantemente. Coloca a mão no seu peito aí, ó. Escuta, tenta aqui na artéria aqui, ó, do pescoço, ouvir o batir do coração. Está ouvindo? É porque Deus está te sustentando. Ele é o Criador que mantém, todas as coisas existem porque Jesus mantém. E isso é maravilhoso nós entendermos que este Deus Criador é o mesmo Deus que sustenta um passarinho, que sustenta o teu coração e a tua respiração. Aí uma pessoa que está triste, na depressão, puxa, eu não sou nada, eu vou até cometer um suicídio. Não valho nada. Irmãos, Deus Todo-Poderoso, Ele para o universo inteiro e te olha pessoalmente. E a irmã Arte fala, se tivesse uma pessoa, e a Bíblia tem todo esse conceito, uma pessoa no mundo, Jesus viria por essa pessoa, e veio por essa pessoa, é pessoal. Com relação às coisas que a natureza nos demonstram, a grandeza de Deus, e o Alexandre falou assim, que como que um Deus tão grande, tão poderoso, consegue colocar uma digital única na nossa mão, né? Cada um de nós tem uma digital única. Eu trabalho com música, e não é só a digital. Deus também colocou um timbre. Timbre é uma identidade vocal que só você tem. A gente pode ter várias pessoas, até irmãos, Alexandre, tem o timbre parecido. Por isso que a tecnologia está reconhecendo voz, né? Exatamente, porque a voz é algo único. Ah, mas eu sou tenor. Ah, o fulano também é tenor. Tem mais de 9 tipos de tenor diferentes. Então, a gente Deus ele é muito complexo, né? E ele é muito grandioso. E se nós nos focarmos no sábado, para nós tirarmos tempo para observar o que ele fez, é impossível nós não querer adorá-lo. E eu queria pontuar um texto, de novo, do Grande Conflito, que ele está na página 368, que diz assim... Interessante. A importância do sábado como memorial da criação consiste em manter sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus. Porque Ele é o Criador e nós as suas criaturas. O sábado, portanto, está no próprio fundamento do culto divino, pois ensina essa grande verdade da maneira mais impressionante. E nenhuma outra instituição faz isso. O verdadeiro fundamento está na distinção entre o Criador e suas criaturas. Este importante fato jamais poderá se tornar obsoleto e jamais deverá ser esquecido. Foi para conservar sempre na mente das pessoas essa verdade que Deus instituiu o sábado no Éden. Enquanto o fato de que Ele é o nosso Criador continuar sendo o motivo pelo qual devemos adorá-lo, o sábado permanecerá como sinal em memória disso. Se o sábado tivesse sido universalmente guardado, os pensamentos, as afeições dos seres humanos teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, e jamais haveria idólatras, ateus ou incrédulos. A guarda do sábado é o sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que eu acho interessante nesse ponto é entender que, por mais que não tenha trégua no conflito, nós podemos ter um refúgio. Exato. E o refúgio, nós podemos entender que é o 7º dia, podemos entender que é o momento a cada manhã que a gente dedica para orar,
para ler a palavra, para estar em comunhão com Deus, que ali encontramos força física, mental e espiritual para as batalhas do dia a dia. Isso. Então, a gente não pode entender também, calma, eu não vou ter descanso e vai ser aquela tribulação sempre, minha mente não vai suportar. Posso dormir? Jesus fala, venham um pouquinho, venham, se aquietem, né? Sim. Saibam que eu sou Deus, o Deus criador de todas as coisas, e nós devemos dedicar tempo em comunhão para nos Por fortalecer. isso que o Tito até de terça é um Deus que está próximo. Ele criou o sábado para o homem. Está próximo. Eu quero estar próximo de você. No Ô, sábado à Alexandre, tarde, desculpa, só no seu comentário, algo muito importante, não sei se os irmãos já assistiram, não sei quem conhece aquela Débora G. Barbosa. Sim. Ela tem quase 800 mil seguidores, se eu não me engano, e ela fez um vídeo dizendo para as pessoas por que elas ficam batendo cabeça se Deus já deixou na Bíblia uma forma de você ter sucesso. Ela não fala só a questão do sucesso material, mas ela fala na questão espiritual. Se você quer ser feliz, e ela começa a ler os 10 mandamentos e ela pontua a questão do sábado. Olha aí, uma pedra lá fora clamando, mas testemunhando daquilo que Deus deixou, como Daniel colocou. Se o sábado fosse guardado, irmãos, não haveria incrédulos, Nem ateu. idólatras e nem ateus. Né? Olha. uma certa tarde, voltando para casa do ensaio de ônibus, nós estávamos no ônibus bem cheio, meu irmão e eu, e nós, antes de contar essa experiência, rapidinho, eu não sei aqui quantos vocês já pegaram para dar uma analisada numa vaca. Uma vaca a gente pensa assim, mas é simplesmente uma vaca. Né? Mas se nós observarmos bem, uma vaca ela tem um tecido de pele diferente, porque ela suporta o frio e o calor. Ela tem vários estômagos, né? Diferentes. 4, né? 4 estômagos. Ela tem muitos aspectos peculiares e é interessante se você parar um tempo e observar bem uma vaca com aquele seu olhar sereno, aquela sensação de paz que ela traz para você ali. Muitas pessoas pensariam muito antes de matar e comer um animal desse. Só que, se você prestar atenção numa vaca, você vai ver muito da complexidade de Deus. Nessa tarde, voltando de ônibus para casa, e tinha um garotinho sentado no colo da mãe, e o ônibus estava descendo estava descendo um local e estava subindo. Quando começou a subir, o sol bateu ali em algumas vacas que estavam no pasto. E um garotinho vendo aquilo, né, aquele, entre aspas, né, para ele foi um espetáculo, ele começou a pular. Olha, mamãe, olha que coisa incrível, mamãe, mamãe, mamãe. E a mãe, bem ocupada e tal, olhou assim e disse, é só vaca, meu filho. É só vaca. Quando nós nos focamos naquilo que Deus é capaz de criar, nós vamos ver que existe beleza, grandeza e complexidade na criação. Exatamente. Se nós não focarmos nisso, não olharmos para isso, não tirarmos o sábado para isso, nós vamos falar, é só vaca. Infelizmente. É só um sábado. É só um sábado. Só um dia a mais como todos os outros, né? Mas quando nós também tiramos o sábado para se aproximar de Deus, e isso principalmente em família, que o sábado que é o dia da família, não é o domingo, como vai ser colocado aí, né? O domingo é o dia da família, não, o sábado é o dia da família. E você tá junto com os seus filhos, aí você vê a diferença que faz na semana, o gás que te dá, quando você tira tempo para ficar com a sua família e com Deus juntos. Na semana parece que as coisas fluem melhor, funcionam de uma maneira melhor, e principalmente os filhos, né? Eles ficam muito mais próximos também de Deus do que muitas vezes nós imaginamos. E o pai e a mãe estão diante da criança como Deus. Sim. E se os pais estão ali mais próximos dos filhos no sábado, vai relembrar do quê? Éden. Onde o pai vinha passar tempo com quem? Com os filhos. Cristo descia ali para passar mais tempo ali com os seus filhos. Abrindo um parênteses naquilo que o Kleber falou, se a gente for remeter a nossa vida na cidade, eu também vivi esse contexto. Nossos filhos hoje, irmãos, eles preferem o domingo. Não pense você
que a gente levando essa vida que a gente tem na cidade, porque geralmente sábado o pai ou tem reunião, ou tem comissão, ou ele vai dar estudo bíblico. Tem até um texto de Espírito de Profecia que fala o estudo bíblico a gente deveria dar, sabe quando? Durante a semana. Porque nós que temos filhos, nós temos uma responsabilidade no sábado, que é o que o Kleber falou, passar em família e mostrando para ele a beleza, a santidade da natureza, do Deus Criador. Então, nós que temos filhos, nós principalmente devemos não passar o sábado engessados, mas levar os nossos filhos aonde eles possam ver a obra de um Deus Criador e de um Deus amorável. Agora, olha na nossa vida na cidade, na nossa correria. Muitas vezes o sábado a gente passa dentro de 4 paredes, não que isso seja errado, na igreja, e a gente à tarde ou passa envolvido com essas coisas, e os nossos filhos, irmãos, eu já cheguei a conversar com o filho, eles odeiam o sábado. Sabe aquela criança que fica contando, ufa, terminou o pôr do sol, faz, agora a gente pode fazer aquilo que a gente queria. Então a gente passa uma imagem totalmente errada. O sábado se torna um dia do não, né? Não pode, Exato. não pode. E o domingo é o dia que o pai está lá, tudo pode. Qual que é o dia que a criança vai gostar mais? Exatamente. Então é uma coisa de fato para a gente repensar. Deus está tão próximo de nós que agora, avançando aqui para frente, Ele traz o Evangelho, o juízo e a criação. Eu gostaria de deixar aqui só um questionamento aqui, né? Por que na mensagem do primeiro anjo nós vamos ter o Evangelho, que veio primeiro do que o juízo, e depois nós temos a criação? Por que será? Será que isso já não seria uma deixa que nos últimos dias as pessoas iam descrer do Criador? Sim. Não ia acreditar mais na criação, mas sim na evolução? Será que nós não poderíamos já ver na própria mensagem do primeiro anjo, né? Temer a Deus, dar-lhe glória, porque vinde a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o quê? O céu e a terra. Por que será que ele tem que mostrar lá no final que foi ele que fez o céu, a Remetendo a terra? Gênesis, né? Interessante, né? O final faz nos voltar ao princípio. Ao princípio. Exato. Exatamente. Porque a obra central do Evangelho é a restauração da imagem moral de Deus no homem. Ou, ampliando mais ainda, restaurando a imagem completa de Deus no homem. Esse é o foco do Evangelho. Mas esses 3 conceitos que aparecem na primeira mensagem angélica, o Evangelho, o juízo e a criação, são conceitos inseparáveis. E aí que é importante a gente comentar também. Ou seja, se eu rejeitar a criação, mesmo como sendo cristão, porque muitas denominações cristãs abraçaram o evolucionismo, são evolucionistas teístas, ou seja, desconsideram a literalidade do relato de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Então, na criação, um dia, na verdade, não é um dia, representa eras de milhões de anos, e não existe uma literalidade em relação à criação, de 7 dias, 6 dias a criação, e Deus descansando no 7º dia. E, consequentemente, se você rejeita a criação, você vai rejeitar o Evangelho. Mas qual que é a relação da criação com o Evangelho? Se eu rejeito o aspecto de que Deus é o Criador e aceito o evolucionismo, o conceito evolucionista é um conceito de que bilhões de anos, morte, vida, seleção natural, por meio de mutações e assim por diante, o mais forte foi sobrevivendo e assim por diante. Ou seja, a morte faz parte do conceito evolucionista. Mas, biblicamente, nós entendemos que a morte entrou por causa da desobediência. Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram e entrou a morte no mundo. E daí vem a revelação do Evangelho, Gênesis 3,15, Jesus morrendo a morte que eu e você merecemos. Se eu rejeito o conceito literal de Gênesis, capítulo 1, até o capítulo 3, eu destruo o Evangelho. O Evangelho não faz sentido, a morte de Cristo na cruz não faz sentido. Então, como cristãos, nós temos que levantar a bandeira criacionista da literalidade de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, porque isso é uma salvaguarda para a nossa fé como cristãos e de Jesus como Redentor morrendo na cruz pelos nossos pecados. Ou seja, se não tem a morte como uma intrusa, então não tem necessidade da morte de Cristo, não tem necessidade da morte de Cristo, Jesus não é o Salvador, então vira aquela bola de neve. E lembrando que o Evangelho, o juízo e a criação é uma mensagem apocalíptica. Então é uma mensagem para o fim dos tempos também. O juízo seria algo assim, terrível se não existisse o Evangelho. Exatamente. E parece que é assim, existiu o Evangelho, agora tem o juízo, mas não se esqueça da criação.
Ou seja, não se esqueça do Deus Criador. Porque, como nós já vimos na lição, o tema central de Apocalipse é adoração. Né? Nós vamos lá em Apocalipse 13, nós vamos ver ali que vai ter uma lei onde vai ser forçado a adorar a besta. E nós vemos ali em Apocalipse 14, a mensagem do primeiro anjo, temer a Deus, dá-lhe glória e tal, e adorai quem? Aquele que fez o céu, a terra e o mar. É como assim, ó, filho, na primeira mensagem já vem assim, filho, eles vão querer obrigar vocês a adorar a besta, mas você vai adorar quem? Quem fez o quê? O céu, a terra e o mar. E aí na mensagem do segundo anjo, nós vemos ali a sequência do plano, né? E na mensagem do terceiro anjo, qual é a mensagem? Ó, aquele que adorar a besta, receber a sua imagem. Então aqui é como fosse uma advertência de Deus. Olha, eu sou o Criador, então adore o Criador. Eu sou o pai de vocês. Sou o pai de vocês. Agora, se vocês adorarem a besta, vai acontecer isso, isso e aquilo. É interessante esse evangelho, juízo e criação, né? A criação poderosa, como Deus criou, haja luz, tudo sem tocar, haja e houve, né? O ser humano que Deus pegou com barro porque ele queria ser um ser pessoal, idêntico a ele, a imagem e a semelhança. E o evangelho, poder também de criação, o poder de criar em nós, transformar nós a imagem de Deus, voltar ao Éden, né? E tem um texto aqui no Espírito e Profecia, mensagem escolhida, volume 3, página 136. Está na lição do comentário, ó. Não estou pegando livro fora. A humanidade pode guardar a lei de Deus pelo poder divino. Aqui, ó. A humanidade pode guardar a lei pelo poder divino, aquele poder criador. Cristo venceu as tentações de Satanás como ser humano. Toda pessoa pode vencer como Cristo venceu. Ele se humilhou por causa de nós, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, remiu o fracasso vergonhoso e a queda de Adão, e foi vitorioso, demonstrando assim a todos os mundos não caído e a humanidade decaída que o ser humano podia guardar os mandamentos de Deus pelo poder divino que lhe é concedido pelo céu. Olha que texto que está analisando, irmãos. É poder mesmo, poder de guardar todos os mandamentos, ser perfeito, e Jesus mostrou que o ser humano podia e pode hoje pelo seu poder. Glória a Deus, é um poder do evangelho. Eu trouxe o livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 136, é onde está esse texto que você mencionou. Eu trouxe o livro, foi desnecessário, porque o texto está na lição. Olha que bênção. Então, com relação a esse texto também, eu queria puxar para João capítulo 1, versículo 12, diz assim, o 11 primeiro, para a gente contextualizar. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas os muitos que o receberam, a ele deu o quê? A palavrinha de novo, né? Deu poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. O que Cristo quer de nós? Apenas servos ou ele quer filhos? Eu acho que Deus ele nos quer como filhos. Porque ele diz, o servo não permanece para sempre na casa do Senhor. Só que o filho permanece para sempre. Então, como que ele quer que eu esteja no momento que o meu nome for passado em juízo? Só como servo? Filho. Não, eu preciso estar como filho. Por isso que deu-lhe poder, né? Para eu tornar filho de Deus. Exatamente. Para eu estar como filho, eu preciso aceitar, receber a Cristo e receber o quê? O poder de me tornar filho de Deus. Como que isso pode acontecer? Deus, ele tem poder na sua palavra. Ele diz, haja luz e vai haver luz. Ele diz, haja firmamento, vai haver firmamento. E quando ele pega e fala assim, ó, haja em vós a mesma mente de Cristo, será que não pode? Sim. Haja em vós o mesmo Espírito de Cristo que, subsistindo em forma de Deus, não achou que era usurpação ser igual a Deus, mas ele o quê? Se humilhou. Promessa habilitadora. Pelo poder de Cristo eu posso me arrepender, confessar o pecado, abandonar o pecado, receber a justiça de Cristo, ser servo e, além de servo, ser filho realmente de Deus. E aí como é que eu vou passar no juízo? O pai vai julgar o filho como o quê? Inocente. Em Cristo. Em Cristo inocente. Então há uma mensagem junto com o juízo, quando nos remete a Apocalipse, a gente fala o juízo, a questão da ameaça. Mas quando a gente vai estudar, na verdade, esse juízo que nos causa medo, ela tem uma mensagem de esperança, porque Cristo ele esteve aqui, sofreu a morte que nós deveríamos sofrer, cumpriu a lei em perfeição, porque Deus exigia isso, e agora aquilo que ele fez está disponível para cada um de nós. Então nós vamos comparecer perante um juízo, mas quem que vai estar conosco? Jesus. Então, uma mensagem de esperança. E muitas vezes
nós fazemos o que com essa mensagem de juízo? A gente só traz assim, tá vendo? Olha, se você adorar a besta, se você fizer isso, então agora você vai queimar aí. E a gente traz, e na verdade, essa mensagem de juízo, ela tem as consequências, sim, mas ela é carregada de amor e misericórdia, porque a intenção de Deus é que mesmo que a gente saiba o que vai acontecer, mas ainda assim é nos resgatar desses juízos, né? E Deus, ele pode me habilitar a passar no juízo, né? Então, a gente pensa assim, né? Algumas pessoas ficam preocupadas, poxa vida, mas Deus vai julgar cada pessoa como se só ela houvesse na terra. O Grande Conflito fala isso. Quando você pega aquele capítulo Grande Juízo de Investigação, se você prestar bastante atenção naquele capítulo, você se arrepia. Porque é muito forte o que vai acontecer. Deus enxerga tudo e ele enxerga mais, ele enxerga a intenção do coração. E ele já esteve desse lado. Ele não vai julgar só os atos, ele vai julgar também a intenção. Só que o que Cristo quer fazer conosco? Ele quer habitar em nós. Porque se ele habitar em nós por intermédio do Espírito Santo, nós podemos vencer todos os pecados. E a norma de julgamento é a lei de Deus. Se eu estou de acordo com a lei de Deus, eu estou andando na lei. Daniel, sabe o que eu gosto de pensar? É que se Cristo habita em mim, é Ele, mediante cooperação da minha entrega e vontade a Ele, que vence o pecado em mim. Exatamente. Então o mérito é dele. Exatamente. Ou seja, tanto na morte e na cruz, como Ele vivendo em mim, é mérito de Cristo, é justiça de Cristo. Exatamente. Não tem um fio tecido por mérito ou obra humana. Nada humano. Tudo é de Cristo, tudo é por Cristo, com Cristo, tudo é dele, tudo pertence a Ele. Ele conquistou e reconquistou, né, todas as coisas. E um ponto eu acho interessante, já que a lição de quarta-feira vem falando de um tríplice conceito, criação, juízo e evangelho. Se você pensar numa mesa com 3 pés, ela é inabalável. Uma mesa de 3 pés, você não precisa colocar calço. Sabia disso? Faz esse teste aí na sua casa. Não existe mesa com 3 pés que tenha necessidade de calço. Ela nunca vai ser bamba. Ou seja, mas tem uma fragilidade. Se você tira um pé de uma mesa que tem tripé, o que vai acontecer com a mesa? Ela cai. Se eu tiro a criação, cai o evangelho, cai o juízo. Se eu tiro o evangelho, cai a criação, porque a criação me apresenta um Deus de amor. Como que um Deus de amor não salva suas criaturas? Exato. Se eu tiro o juízo, fica um conceito de eu banalizar o evangelho e o próprio aspecto de Deus recriar todas as coisas, eliminar o pecado num processo de juízo. Então eu não posso separar esses 3 conceitos, e louvado seja Deus porque a Bíblia é tão maravilhosa e apresenta esses 3 conceitos de uma maneira tão clara, de uma maneira tão breve, que todo mundo pode entender na primeira mensagem angélica. Amém. Exatamente. E eu achei interessante a visão do autor da lição, porque ele vem querendo destacar desde o princípio que nós temos que adorar o Criador. E aí no final, aqui na quinta-feira, ele vem mostrando que o nosso Criador também é o nosso Redentor. Pois é. Né? Exatamente. Então isso é muito importante. Por isso que nós temos que adorar, adorar, adorar e adorar. Vamos passar a eternidade adorando. Por isso que essa ideia, para mim, não entra na minha mente que Jesus foi criado, emanado, é aquela filosofia. Por quê? Eu vi alguém comentando uma vez, isso é uma lógica. Um Deus todo-poderoso, a sua criatura, Adão e Eva, caiu. E o que ele faz? Ele está com medo, eu vou enfrentar Satanás lá, não vou. Eu vou criar Jesus. Eu crio Jesus, uma criatura, alguém que emanou de mim. O pai não vai, está com medo. Manda alguém, porque se ele se perder, não, foi ele, criei. Não tem lógica. Aí você vê a história da redenção, lá nos primeiros capítulos, fala que Jesus e o pai entrou para conversar, e aí ele sai, e aí os anjos ficam sabendo que é Jesus que vai morrer. Eles não. Nós morremos no seu lugar. E Jesus não pode. Nem que vocês queiram, não pode, porque tem que ser um criador. Não pode ser uma criatura morrer por vocês. Não pode ser uma criatura que tem uma vida derivada, mesmo né? perfeito, né? Doada. Mesmo perfeito. Um anjo perfeito. Não Tem que poderia ser ter que ser quem um tem vida em si criador. mesmo. E o interessante, Então, por Alexandre, isso que Jesus é criador, gente. Jesus é Deus. e é interessante, é óbvio que a criação está dentro, né, do plano de Deus, mas o que nós estudaremos na eternidade é a redenção. Isso. Né? É o plano da redenção. É como que Deus, ele aceitou se fazer aqui, se humilhou, né, e vir aqui e tal, e morrer em nosso lugar. Aí você vê, um Deus criador todo-poderoso, ele é um Deus poderoso. Ele se torna uma criatura, morre, e para sempre ele terá o furo na mão
nunca mais ele vai ter aquele status que ele tinha assim de corpo, nunca mais. Ele vai estar conosco. Olha como Deus se rebaixa tanto, o universo inteiro vai adorá-lo. O restante da eternidade. Restante não, né? Tem restante de eternidade? Não tem, é toda a eternidade. Um tópico que eu acho maravilhoso, que a gente não pode deixar de comentar, é que é o seguinte: os anjos e os mundos criados por Deus adoram a Deus, e aqui vamos pensar em Deus como o Filho, Jesus Cristo, mas pré-encarnação como o Filho de Deus, a partir da encarnação, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Adoram a Deus porque Ele é o Criador, ou seja, Deus, por direito, Ele é adorado como Criador. Mas agora Jesus, por ter vindo, vencido, morrido na cruz, vindicado o caráter de Deus, revelado de uma maneira única para todo o universo o amor, a misericórdia e a justiça de Deus, agora Cristo ressuscitando e ascendendo aos céus, e nós temos esta visão em Apocalipse 5, e eu quero reiterar um conceito: Apocalipse 4 e 5 não é cena do juízo, tá? Nós temos aqui uma cena da ascensão de Cristo, Ele tendo o mérito de controlar a história, e todos os seres agora o adorando não por ser o Criador, agora todos o adoram por mérito. Ele conquistou o mérito de ser adorado. Por isso e nós selos, temos aqui... né? Os selos, quem é digno de abrir? Ele é digno. E a partir do verso 11 até o verso 14, nós temos uma sequência de que todos os anjos, todos os seres que João vê lá no céu, todos os mundos adoram. Daí agora no versículo 13, uma mensagem para nós diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Ou seja, só não está incluso aqui, sabe quem? Ainda, que só será depois dos 1000 anos, Satanás, os demônios e os ímpios, porque todo joelho se dobrará perante Cristo. Porque Ele não é digno apenas de ser adorado por ser o Criador, mas por mérito, por ter morrido na cruz, por ter revelado o caráter e o amor do Pai. Agora Ele deve ser adorado por mérito também por todo o universo. Amém. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Tem um ponto interessante, só guarda aí só para mim não fugir aqui, que falando da adoração, isso aí eu gostaria de trazer até para nós, porque eu creio que vai ser muito construtivo o momento. Em Isaías 29, versículo 13, fala assim, ó: o Senhor disse: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então eu pergunto, será que nós não estamos correndo o mesmo risco de estar adorando a Deus, mas de forma assim totalmente equivocada? Eu adoro a Deus, eu vou na igreja, eu canto, eu louvo, eu adoro a Deus com o meu dízimo, com a minha oferta, mas com a minha vida não. E aí quando nós vamos lá em João 4, versículo 21 e 23, que é um diálogo entre a mulher samaritana e Jesus ali, eu quero pegar a parte final. Fala assim, ó: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então aqui fala de verdadeiros adoradores. Se tem verdadeiros adoradores, tem o quê? Falsos adoradores. Aí se nós vamos lá em João, capítulo 1, versículo 6, ali fala quem que é os falsos adoradores, né? 1 João, versículo 1, 6 fala: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, os verdadeiros adoradores, eles vão ter comunhão verdadeira com Deus. Não vai ter verdade no seu procedimento, na sua vida. Porque, irmãos, a maior mentira não é dita com a boca, a maior mentira é dita com as ações. Sim. Porque quando nós vemos na igreja, pregamos, eu sou adorador de Jeová, e nas nossas ações nós não estamos adorando a Deus, nós estamos mentindo. E sabe o que é o pior de tudo isso? Levando outras pessoas a seguir o nosso exemplo, e outras pessoas podem se perder também por causa do nosso exemplo. Aquela verdade que o pastor falou, que está no conceito da Bíblia, Espírito e Profecia, que Jesus vai estar à nossa frente, e aí o Pai vê Jesus, não vê nós. Mas algum distorce isso,
Porque ali estão andando como Jesus andou. Ali tá certinho o que o pastor falou. Mas uns distorcem, coloca assim, ó. Jesus é meu escudo. Eu tô pecando, fazendo tudo quanto é coisa besteira, não tem problema. E Jesus é meu escudo. Ela e aí falando não parábolas de tem, Jesus. cai fora. A justiça de Cristo não é uma capa que encobre pecado, Não mas confessado, que não remove. abandona. Sim. Ou seja, não é tipo assim, ó, tô te cobrindo, agora você tá escondidinho, faz o que você quiser. É aquela ilustração que tem na uma internet, que a ilustração, pessoa com a verdade. roupa tudo suja, coloca uma roupa branca em cima, né? Continua bem sujinho. Mas eu coloco a roupa branca e ninguém vê. A Aqui justiça tem de Cristo purifica. um texto que colabora com o que o pastor falou, que não, quando a gente fala vencer como Cristo venceu, às vezes traz uma conotação sobre nós, muitas vezes até pesada. Mas aqui ela fala, ó, se a fé e as obras adquirissem o dom de salvação para alguém, o Criador estaria em obrigação para com a criatura. Eis aqui uma oportunidade para a falsidade ser aceita como verdade. Se o ser humano não pode, por nenhuma de suas obras, merecer a salvação, então esta tem de ser recebida inteiramente pela graça, porque ele aceita Jesus e crê nele. A salvação é um dom gratuito, então é aquilo que Cristo faz em mim. Por isso que nós vamos então vencer como Cristo venceu, não pelos meus méritos. Não há nada em mim que possa chegar a esse ponto. Aí eu preciso permitir, né? Que aí dói, o eu morre e Jesus 100% em mim. Aí ele vai falar, filho, você não vai comer isso aí, que eu tô comandando sua vida, eu não tô? Isso aí faz bem, come isso. Filho, não veste isso, veste aquilo. Aí quando eu sigo o que Jesus fala, aí sim se cumpre em mim. Jesus em mim. Agora Jesus em mim. E aí a pessoa faz o que quiser. Não, isso aqui não. No Jesus não tá. É o diabo nela, né? O importante é nós entendermos que Cristo não vai fazer as obras por nós, mas em nós. Isso é muito importante nós entendermos, porque muitos falam assim, o poder da palavra. O poder da palavra é em nós, não é por nós. Inclusive aqui fala assim, ó, esse livro aqui é Lições da Vida de Daniel, de Ellen White. Aqueles que não conhecem, que não sabem desse livro, o IAG tem, tá? É só entrar em contato aí com a equipe de venda e adquirir esse livro, é muito bom. Aqui fala assim, ó, para fazer da graça de Deus a nossa, devemos fazer a nossa parte. O Senhor não se propõe a executar para nós, quer a vontade ou o fazer. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o efetuar, mas nunca como um substituto para os nossos esforços. Nossas almas estão sendo despertadas para cooperar. O Espírito Santo opera em nós para que possamos trabalhar a nossa própria salvação. Esta é a lição prática que o Espírito Santo está se esforçando para nos ensinar. Então, o que o Espírito Santo está se esforçando para nos ensinar? Que tudo tem que ser feito em nós. Ou seja, agora Cristo vai se revelar em mim. Eu vou ter um caráter diferente, eu vou ter atitudes diferentes. O meu comportamento, as minhas obras agora, elas são diferentes. Por quê? Porque o velho Kleber morreu. E nós falamos aqui de várias formas de oração, né? Mas uma das formas de oração que mais existe aí é adorar o próprio eu. Deus fala, não faça, aí você fala assim, mas eu vou fazer. Está adorando quem? Mas um ponto interessante aqui do texto lido é que é cooperação, não contribuição. Jesus fez 90%, agora vai lá, amigão. Com o meu poder você faz 10, né? 10. Não é assim também. Jesus, ele faz 100%. Exatamente. Não apesar de você, mas com você. Exatamente. Qual é a sua parte? Submissão da vontade, o exercício da escolha, a entrega, o sacrifício. Qual é a parte de Deus? É o poder. Ele vai te comunicar poder, derramar sobre você o Espírito. E essa simbiose, essa união, essa cooperação divina-humana que foi revelada na vida de Cristo é o segredo da vitória. Muitos não vencem porque esperam em Deus. Muitos não vencem porque confiam na própria carne. Nós precisamos, como Daniel, como os grandes homens e mulheres que viveram e foram vitoriosos em Cristo, nós devemos entender desta maneira. E aí o Senhor citou as duas partes. Aqueles que falam assim, não preciso fazer praticamente nada, que já fez tudo. E aqueles que falam assim, eu tenho que fazer tudo. Sim. Ou seja, eu tenho que fazer por mim. E interessante, nós entendemos o equilíbrio, porque Paulo fala assim, vou falar com outras palavras, parafrasear. Vocês não venceram porque não resistiu até o sangue. O que é resistir até o sangue? É luta, é entrega. Agora é por mim, É eu que estou fazendo? Não, é Cristo fazendo em mim. Amém. Isso é maravilhoso porque a gente entende Cristo então não apenas como Criador, mas Redentor. Ele quer redimir a sua criatura. A gente entrou num tópico aí da justiça de Cristo, né? Que a gente não pode se separar da obra redentiva de Cristo como Redentor em nossa vida. Louvado seja Deus. E isso deve levar-nos a adorar mais ainda o Senhor.
Sem dúvidas. Se tudo que vai me redimir para o céu, né, desde do que foi feito na cruz e o que está sendo feito hoje no momento, no santuário celestial, ele vai fazer, mas também em mim, a necessidade de cada dia cumprir Romanos 12, versículo 1, né? Exatamente. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E aí depois ele continua falando, ó, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos o quê? A vossa mente. Renovação. Então, pela renovação da vossa mente. Então, como nós vamos transformar, como a nossa mente vai ser renovada? Aí é com o Daniel citou agora há pouco. Haja a mente o quê? De Cristo. De Cristo. Então a gente vê que a lição, antes do Daniel comentar, adorando o Criador, olha a pauta em si também, ela traz um processo de regeneração. Porque ao estudarmos aquilo que Jesus fez no princípio, ou seja, o poder na palavra, aqui a lição até usa uma palavra em hebraico, que Deus ele pode criar a partir do nada. Bara. Bara, né? Porque bara. Uhum. Porque um homem ele pode criar muitas coisas, mas tem que ter uma matéria. E Deus ele cria do nada. Sem ter matéria. Então ele pode criar em mim, ele pode criar em você um novo coração, Amém. um novo estilo de vida, uma nova esperança. Apesar do mundo estar esse caos, mas Deus quer nos regenerar, né? A esperança para nós. Irmã, Daniel, só um minutinho. Eu não sei se vocês concordam com o que eu vou colocar, mas, por exemplo, quando eu vejo Romanos 12, 1, eu vejo primeiramente uma entrega, ou seja, apresenteis o vosso corpo. Então, eu tenho comigo que para minha mente ser transformada, eu preciso também modificar o meu corpo. De que sentido? Minha alimentação. Sim. De certa forma, vai envolver, né? E a minha moradia, o que eu estou contemplando, o que eu estou ouvindo. Porque eu penso assim, não sei se vocês vão concordar. Como que eu posso ter uma mente purificada ouvindo lá um rock pauleira ou assistindo lá coisas erradas na televisão ou me alimentando de qualquer forma? Eu penso que é quase como um meio de estar ali não cumprindo uma condição, mas exigindo uma promessa, né? Mas é o que o pastor falou, é o eu morrendo. O eu mesmo... O eu nosso. Quem quer morar no mato, sujar o pé de barro, gente? Quer morar num apartamento, tudo bonitinho, a minha carne não quer. O eu. Gente, eu sempre falo, ó, um alface, um baita de um sorvete, quem cheira mais, quem tem mais gosto, é o sorvete cremoso. Então, o meu eu morre. Não, puxa, é gostoso, esse sorvetão, mas não, eu vou comer um alface. O eu vai morrer. Alface é meio gostosa, né? Sim, mas você comparando esses dois no nosso paladar humano, então o eu vai morrer. Mas eu discordo um pouco do Kleber, viu? Vou discordar aqui do que ele comentou, mas é só para a gente ver também como Deus pode trabalhar. Ontem a gente estava assistindo um vídeo sobre a salsicha, né? Não sei, só para vocês saberem. Então, a salsicha, essa que a gente come, quer dizer, a gente não come, né? Mas que comemos um dia, ela demora 37 anos para sair do seu organismo. Nossa, tem passado aí. Isso, eu nunca tive. Está em dívida. Que coisa, hein? De tantos produtos químicos e conservantes que tem, ele é considerado no mesmo nível do diesel até, né? A questão da salsicha. E aí uma irmã estava assistindo comigo e ela falou assim, o Espírito Santo jamais pode habitar nesse templo. E eu discordei dela, porque assim... Ellen White fala que o Espírito Santo ele trabalha conosco e muitas vezes nós que estamos olhando, a gente não sabe que ele já vem trabalhando há caminho anos. a Cristo diz isso, exatamente. E às vezes a gente, assim, num momento a gente fala, mas agora ele está comendo sorvete, ele está comendo a salsicha, e às vezes a gente chega com as nossas próprias mãos e a gente destrói a obra do Espírito Santo. Então, ele foi colocado, o Espírito Santo, ele foi dado, irmãos, ao mundo. Não somente a um povo que professa crer em Cristo, porque ele precisa convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Nos convenceu atrás, mano. Nós estávamos onde? Sim. Ninguém nasceu nesse mundo já de Deus. Todo mundo foi convencido. Só Cristo, né? Tem gente que... Você vê vários relatos, irmãos. Olha como Deus é poderoso. Gente fumando maconha, bebendo, lendo Bíblia e eles se converte. Como acontece? O Espírito Santo entra e destrói todas as barreiras ali. Aqui o Alexandre contou um pouquinho em 3 segundos a minha história, né? Pesquisa lá depois no YouTube, meu testemunho. O Alexandre também tem um testemunho a respeito disso. Então a obra de Cristo é maravilhosa. E agora eu fico pensando, como nós, redimidos por Cristo, o adoraremos durante toda a eternidade, não é verdade? Sim. Lançaremos as nossas coroas aos seus pés e estudaremos o mistério tanto da criação como da redenção por toda a eternidade. E Cristo crucificado vai ser o centro
de todo o nosso estudo, adoração, louvor. Louvado seja Deus. Amém. Sobre isso eu queria pontuar rapidinho aqui. Eu estou com esse livro aqui, Serviço do Santuário, e tem um capítulo, é o capítulo 8, chamado Ofertas Queimadas. E eu sempre achei estranho esse termo na Bíblia, né? Oferta queimada, fulana ofereceu oferta queimada, eu não entendi o significado, né? E aqui fala que a palavra para traduzir oferta queimada é olá, que é uma palavra hebraica que normalmente ela é usada para oferta queimada. Ela significa aquilo que sobe, aquilo que acende ou aquilo que é consumido de uma vez. E o autor, eu não vou ler todas as coisas que ele fala aqui, vou só simplificar aqui rapidamente. O autor fala que a oferta queimada ela é apresentada no santuário, independente da pessoa ter pecado ou não. Se a pessoa pecasse, ela levava uma oferta e tudo mais, fazia ali o sacrifício, que era a oferta pelo pecado. A oferta queimada era independente de você ter pecado. Você poderia oferecer ela no momento que você cometeu o pecado, poderia oferecer junto. E os pecados. Mas ela também era uma oferta especial de gratidão pelo que Deus é e pelo que Deus faz, independente de pecado. Agora, o interessante aqui é que ele coloca, o autor aqui coloca como que Davi compreendeu isso e como que ele entendendo a sua vida de pecado, como que ele errou ali com Batseba, errou com a educação de alguns filhos e tudo mais e tal. Mas quando ele compreende isso, e compreende que Deus, apesar de ser quem ele era, o perdoou, ele só conseguia oferecer ofertas de gratidão. E aqui menciona, o autor faz até uma entre aspas, uma brincadeira, né? Ele fala assim, Davi, ele pudesse, se alguém tivesse aqui na congregação, ele fala assim, olha, vamos fazer uma oferta aqui para Deus, né? E algumas pessoas falassem, olha, eu posso dar 10. Davi falasse, assim, será que eu posso dar 20? Será que eu posso dar 100? Por quê? Davi, ele sempre se sentia mais grato que os outros. Isso é uma forma de adorar. Porque quando você compreende a grandeza do que Cristo fez e a grandeza do que Cristo faz, nós só queremos realmente, como o pastor mencionou, jogar a coroa aos pés dele, porque ele merece toda a honra, toda a adoração e toda a oferta que nós pudermos fazer. Amém. Bom, que Deus possa abençoar essa lição, abençoar cada um dos nossos irmãos que estão aqui, os convidados, você também que acompanhou conosco essa lição, que você possa compartilhar esse vídeo, deixa aí seu comentário, seu like, deixa aí alguma sugestão também que você queira trazer para a lição. E foi um prazer e será sempre um prazer estar estudando a lição com vocês. Que Deus abençoe. Finalizamos aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.